Bom, chefe, lá vou eu fazendo mais um vídeo. Esse vídeo é o primeiro item da especialidade de RPG. Tinha que montar uma apresentação explicando como funciona, as regras. Então vamos começar, que vai ser um vídeo um pouquinho comprido. O surgimento do RPG em registros oficiais, ele surgiu no ano de 74, como o primeiro lançamento Dungeons and Dragons, que ele foi criado por esse Gary Gygax e o Dave Arneson. No início, ele era um complemento para um outro jogo de pecinhas e miniaturas chamado Chainmail, criado em 71 pelo Gary Gygax e pelo Jeff Perrin, mas ele terminou dando origem a um jogo totalmente diferente. E esse primeiro jogo era extremamente simples comparado aos jogos de interpretação da atualidade e tinha a origem influenciada por jogos de guerra e de estratégia, como por exemplo War, que hoje muita gente joga. Os jogos mais populares. Nos RPGs de mesa tem o GURPS, o Tormenta, que é o RPG brasileiro, Vampiro a Máscara, Pathfinder e o Dungeons and Dragons. E online, muita gente acha que isso aqui não é RPG, mas é considerado como RPG online, o Minecraft, Assassin's Creed, Kingdom Hearts, que é um RPG da Disney, o The Witcher, o League of Legends e o World of Warcraft. São todos RPGs porque são todos jogos de interpretação. As principais regras. Eu deixei em branco isso aqui porque as regras, elas variam muito do RPG que você está jogando. As regras básicas, vamos resumir aqui. Você montar o personagem, seguir o que o mestre tá dizendo nas aventuras, não fazer nada de extraordinário que algum personagem não conseguiria fazer, e respeitar as rolagens de dados. É basicamente isso, porque as regras específicas dependem de qual RPG você está jogando. Dependendo se você está jogando um Call of Cthulhu, por exemplo, para um Tormenta, as regras vão ser muito diferentes, tanto de rolagem de dados, quanto as perícias que você tem, quanto línguas e tudo mais. Tudo vai ser diferente. Glossário. O glossário é muito complicado e eu vou explicar aqui o principal: ambientação, o local e a época onde a aventura ocorre, mesmo que eles sejam fictícios. Por exemplo, eu vou usar o meu RPG, que é o RPG de Deltora. Ele se passa em Deltora, que é o nome do nosso reino. E o tempo, depende de quando a gente tá falando. A gente tá falando, se não me engano, ocorreu em 1980, 86, por aí. Aventura é a história que a gente tá jogando. Ela é criada pelo narrador. Existem milhares e milhares de aventuras. Você pode criar uma ou você pode pegar uma pronta. Existem milhares delas espalhadas na internet. Você pode pegar uma pronta. Background é a história do personagem antes da história vivida na aventura. Todo personagem tem seu background. Você pode escolher falar ele ou não. No nosso caso, no nosso RPG, nós temos o background e dependendo de onde a gente está, no local onde a gente está, nós revelamos nosso background para os outros jogadores. Como, às vezes, pode ser revelado na primeira aventura, como pode ser revelado só na última, ou o personagem escolhe não revelar. Campanha é uma série de aventuras em que os personagens e os jogadores continuam os mesmos e vão ganhando experiência e evoluindo. Uma campanha é o que a gente está jogando. Nós estamos numa campanha na campanha de Deltora. O cenário, eu acho que é meio específico, assim como no teatro, o cenário que compõe a cena. Não apenas os aspectos físicos, mas também o aspecto humano também é considerado. Crônica, o mesmo que aventura. Dado, ou a abreviação o DX, que significa um D8, um D20. Ele representa o que uma pessoa vai fazer. Vamos supor um D4, um D6, um D8, são os tipos de dados. Vamos supor, isso aqui é um D8, o que eu estou segurando aqui é um D8. Ou aqui, por exemplo, um dado D20, que é o dado mais utilizado nas sessões da RPG. Dificuldade. Um valor pré-estabelecido no sistema de regras ou pelo mestre para rolagem de dados no jogador, estabelecendo um sucesso ou falha da ação do personagem. Como, por exemplo, você tem uma dificuldade de 10, a dificuldade 10.
Se você tirar menos que 10, você falhou. Tirou mais que 10, você passou. Falha crítica ocorre quando um personagem consegue o pior resultado possível no dado. Nesses casos, cabe ao narrador escolher uma penalidade para ação. Vamos supor que eu tirei um num dado D20 e eu queria tirar uma flecha. O mestre, ele pode escolher como se, tipo, a flecha caísse na minha frente ou se ela me acertasse ao invés de acertar o alvo. Ficha de personagem é o que eu mostrei anteriormente. A ficha é onde vai definir o nome do seu personagem. Ela varia de acordo com o seu sistema. Cada sistema tem a sua ficha. O HP ou PV significa os pontos de vida. Quanto de vida você ainda tem. O jogador é o participante do jogo. É o que monta o seu personagem. Live Action é o RPG ao vivo. Os jogadores, eles recriam as cenas em que os personagens estão inseridos, interpretando seus próprios personagens. As regras são menos utilizadas, pois é a prioridade da interpretação, muito similar ao teatro. Então, o live action, ele não prioriza as regras, você faz de acordo com a sua intuição o que o mestre está pedindo e vai assim. Tem mais coisa. O mestre é o outro nome para um narrador, é o que toma o papel de. É ele que vai mestrar, ele que vai falar a aventura, narra o que tá acontecendo. O MMORPG, traduzindo para o inglês, Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Jogo massivo de interpretação coletiva online ou jogo de computador inspirado nos RPGs jogados pela internet. O maior número de jogadores no mundo é o World of Warcraft. Isso que são os RPGs online de videogames. Vamos supor, o Minecraft se encaixa nessa categoria e assim vai. Mundo, mesmo que a ambientação. O narrador é o mesmo que o mestre. Ele conduz a história, cria a aventura, e o objetivo de um narrador e de um mestre é fazer com que a aventura seja interessante para os personagens, tanto fazendo com que prejudique alguma coisa para ser mais divertido, mas o objetivo dele, ele é fazer com que os personagens se divirtam, que eles interpretem, dar situações para eles em que eles se divirtam. Esse que é o objetivo de você ser um bom mestre. O NPC, Non-Player Character, ou personagem não controlado por jogador, são personagens criados pelo mestre que vão ser importantes na aventura. Então, vamos supor, você entra num mercado e lá dentro desse mercado tem uma pessoa. Ele é um NPC. Esse NPC, ele não é controlado por ninguém que tá jogando, ele é controlado pelo mestre. E o objetivo dele naquele momento é vender alguma coisa pra gente, o que a gente precisar. O off é quando um jogador quer dizer algo que não é o seu personagem está dizendo na aventura, ele diz em off, como se desligasse a interpretação por um momento. Então vamos supor que eu tô falando em off, é quando eu estou falando alguma coisa que não é o meu personagem falando. Quando a gente tá jogando um RPG, tudo que a gente fala é o nosso personagem falando. Então, quando você quer falar alguma coisa fora do RPG, vamos supor, você está querendo perguntar alguma coisa pro mestre. Quero fazer um teste de inteligência, por exemplo. Você tá falando em off, não é o teu personagem falando com o nada pedindo pro narrador. Isso que é o falar em off. One shot, uma aventura que tem início, meio e fim em uma única sessão. São aquelas aventurinhas bem curtas que duram de uns 20 a 40 minutos. E isso aqui é um one shot. O personagem do jogador são os protagonistas da história, criados e controlados pelos jogadores e modificam a aventura a cada turno. O RPG de mesa é o RPG que a gente joga, que todos se encontram no mesmo local. Eles se reúnem ao redor de uma mesa e interpretam os personagens em uma aventura. Cada sessão de um jogo é um encontro entre grupos de jogadores, podem ser únicas ou diversas. Normalmente um RPG comprido, ele demora provavelmente mais de 10 sessões, dependendo do quanto você alongar esse RPG. Sistema é um conjunto pré-estabelecido de regras, normalmente acompanha uma certa ambientação. Os mais famosos são o D&D, Storyteller, o GURPS, entre outros. O suplemento é o livro de regras adicionais que implementam o sistema.
Então, existem alguns suplementos vamos supor, de Tormenta, que é o bestiário. O bestiário é um conjunto de monstros pré-estabelecidos pelo RPG. Claro que você pode criar muitos mais, mas ele já deixa meio que definido o que você tem para você não criar algo muito extraordinário. O teste é uma rolagem de dados que determina o sucesso ou fracasso. Vamos supor o teste de inteligência que eu falei anteriormente. O turno é o tempo necessário para a realização de uma ação do personagem. Então vamos supor, é teu turno agora de atacar. Então você tem só aquele momento para você fazer uma rolagem de ataque. O XP são os pontos de experiência, varia de sistema para sistema também. Dependendo do quanto de XP você tiver, você vai adquirindo nas aventuras, você passa de nível. Os dados. Então, agora eu vou mostrar os dados aqui. Eu tenho os principais. Eles estão aqui. Eu vou falar de todos aqui. Opa, faltou um. Aqui. Vou mostrar eles os menores para os maiores. Esse aqui é um dado D4. O D4 deixa eu focar ele aqui, bonitinho. Tá, eu vou mostrar aqui embaixo que eu acho que é mais fácil. O D4, ele é só isso aqui, ó. 1, o 2, o 3 e o 4. O D4 são rolagens pequenas, normalmente a gente usa em Call of Cthulhu para fazer algumas rolagens para definir a quantidade de pontos de vida. Ele é bem pouco utilizado, são utilizados só em alguns RPGs, mas ele também não significa que ele não é importante. Então, aqui. O próximo, o dado mais conhecido do mundo, eu acho, um D6, 6 lados. A gente usa alguns ataques corpo a corpo, por exemplo. Também define quantidade de dano, pelo menos no que a gente joga. O dado D8 é o próximo. O D8 é utilizado também para danos, principalmente. Ele é bem utilizado também. Também 8 lados, bem simples de usar. Agora vamos para este daqui. O dado D12, também é utilizado. Ele também é bem pouco utilizado, na verdade. Também é utilizado para danos de vez em quando. Esse também é bem útil. É sempre bom ter um. Agora eu vou explicar os sistemas de dados de diferentes RPGs. Que eu tenho o dado D20, é utilizado na maioria dos sistemas de RPG, quando você faz uma rolagem, por exemplo, aqui. Ó, agora foi muito mal, teria tirado uma falha crítica. Ele serve para determinar sucesso e fracasso, para você fazer uma ação. E basicamente, o sistema D20 ele é bem simples de utilizar porque basicamente você só vai jogar o dado e vai somar os bônus que você tem, que eu expliquei lá junto com as fichas. E dependendo do número que você tirar, você vai ter sucesso ou fracasso. E na D100 a gente utiliza um dado de 10 e esse aqui também é um dado de 10 lados, só que ele vai de 10 até 100. E você joga eles dois juntos. Ele é bem utilizado no sistema de Call of Cthulhu. Basicamente, é para você também definir sucesso ou fracasso. Então, eu acho que é basicamente isso. Isso que é um sistema, o sistema de RPG. E eu fico por aqui. Eu sempre alerta, chefe.